Ô rapaziada, tudo certinho aí, senhoras e senhores? Na Mãe do Gato, tudo bom? Bom, vamos lá então, vacilão, se liga. Hoje a gente vai continuar aqui, falando sobre roteiro 9. Não adianta acelerar e falar, meu Deus, já acabei o roteiro 10 em outra matéria. Ótimo, lá então vocês estão adiantados, aqui a gente vai mais devagar. Tem tempo, tá suave, tá tranquilo, vai dar pra ir, ó, bem na manha, pra vocês entregarem esse apostila 4 inteira preenchida e todos os exercícios corretos. Firmeza? Aqui, ó, essa apostila aí, 3 que vocês entregaram agora, já estava bem melhor. Rapaziada já fez, já acertou mais. Claro que sempre tem um pé de breque que entrega o barato em branco, né? A vontade é de dar piroleta. Mas firmeza, vamos nós. Então é o seguinte, meus queridos, vamos continuar. Na última aula a gente terminou em governo geral. Eu vou retomar com esse conceito e vamos continuar um pouquinho aqui, se tudo der certo, até o dia 6 do nosso roteiro 9. Firmeza total? É nóis. E não adianta acelerar não, fica suave aí. Bora nós. Então enquanto eu tô aqui dando um recadinho, você já vai pegando seu roteiro. Já deixa aí também, por favor, a página 161 que a gente vai usar, beleza? E também na página 163, 163, 161 e 163, firmeza? Então não esquece aí, por gentileza, de colocar seu nome, sobrenome, é a sua turma e o resto é nós. E aí do comentário do Facebook, não é no YouTube não, firmão? E hoje é suavezinho, essa primeira aula vai ser assim, mais tranquilinha. Eu vou deixar um vídeo na segunda aula sobre o que a gente vai conversar hoje, uma parte da expulsão dos franceses da Antártida, da França Antártica, né? Mas é a segunda aula. Essa aula aqui, então, a gente vai conversar um pouquinho sobre os governos gerais. Vamos falar sobre 3 governadores gerais. Vamos falar também sobre o surgimento das câmaras municipais e quem atuava nelas, que eram os caras chamados de homens bons. Que de bons não tinha muita coisa não. Mas tudo bem, não vou chorar agora não. Então se liga, vamos lá. A gente viu que os portugueses chegaram aqui, encontraram a terra, dividiram a terra com a Espanha, a América, firmeza. Isso deixou os outros países mordidos, mas já falamos sobre isso. E quando eles chegam aqui, eles não percebem, eles não conseguem encontrar ouro, prata, minério precioso, não acham especiarias. E os portugueses estavam ganhando muito dinheiro comprando e vendendo as especiarias que eles traziam da África, né? Eles pegavam na África e revendiam na Europa, beleza? Traziam da África lá, você não vai falar nada? Traziam das Índias, cara, que África, pé de breque, África nada. Eles pegavam as especiarias lá nas Índias e revendiam na Europa, firmeza? Só que para chegar nas Índias, eles davam a volta na África, beleza? Saíam de Portugal, pegavam o barquinho, dava a volta na África, chegava nas Índias, comprava os temperos, voltavam dando a peroleta na África e revendiam na Europa. E os caras ganhavam uma grana, hein? Beleza. Como eles não encontraram nada aqui no Brasil, eles então vão só fazer uma atividade para evitar que eles percam o território. Então eles vão começar a extrair, a explorar uma árvore que eles já conheciam, fazia uma cota. Fazia tempo que eles sabiam da existência de uma árvore chamada pau-brasil. Pau-brasil é uma madeira que era usada para fazer móveis e o miolo da madeira, bem o miolinho dela, ele era triturado para fazer uma tinta vermelhinha, uma tinta com um vermelho meio alaranjado, ou um laranja meio avermelhado, que era usada para atingir os tecidos, e essa cor parecia brasa, de pegar fogo, né, de fogo, e por isso essa árvore se chamava pau-brasil. Brasil vem de brasa, certo? E aí, como aqui no Brasil tinha bastante, os caras começam a explorar. A gente viu que, na verdade, os portugueses não vão meter a mão na massa, eles vão explorar os indígenas sem escravizá-los. Eles vão fazer a troca de mercadorias. Os indígenas trabalhavam que nem os malucos retirando as árvores. Em troca, quando eles entregavam as árvores limpas já para os portugueses, eles recebiam algumas bugigangas, alguns objetos de baixo valor para os portugueses, beleza? Então, havia uma troca, um escambo, tá bom, beleza. Aí sem novidades, né?
mas a gente viu que alguns indígenas depois percebem isso e vazam, não querem mais trabalhar, e aí os portugueses querem obrigar, e aí a gente começa a ver os primeiros conflitos entre indígenas e portugueses. Beleza, tá. Só que chega uma hora, a partir de 1530 mais ou menos, que os portugueses começam a enfrentar concorrência de outros países. Concorrência no quê, meu? Ué, nas especiarias lá das Índias. Holandeses, franceses e ingleses começam também a sair dos seus países, a saírem dos seus países, ir até a região das Índias, no Oriente ali, encher as suas embarcações de temperos e voltarem para revender lá na Europa, beleza? Ou seja, os portugueses já não eram os únicos que conseguiam fazer esse tipo de comércio. Então, o lucro deles cai bastante. Como esse lucro caiu, os portugueses começam agora a olhar para o Brasil e falar, opa, eu preciso ganhar dinheiro lá também. Como o lucro das especiarias cai, aí os portugueses vão olhar para o Brasil com um pouquinho mais de atenção, beleza? Opa, quase cai aqui, mano. Olha lá, tá muito louco. Então, volta aqui, por favor. Então, os portugueses vão olhar para o Brasil com um pouquinho mais de atenção, beleza? Como? Eles vão tentar fazer uma experiência aqui que eles já estavam tentando em outras regiões. Eles queriam produzir açúcar a partir da cana-de-açúcar. Firmeza? Eles já sabiam como produzir, já tinham todo um conhecimento da escala de produção, né, da cadeia de produção, então eles vão meter as quadradas aqui. Eles precisavam de quê? Terra boa, grandes extensões de terra e mão de obra. Terra boa? Tinha. Tinha um solo aí no território, no litoral brasileiro, isso é o Massapê, solo Massapê, que é extremamente fértil. Certo? Ele se desgasta rápido, mas é extremamente fértil. Bom, tinha grandes extensões de terra? Putz, tinha terra pra caramba, era só expulsar os indígenas. Olha lá, vão expulsar os indígenas? Sim, e se ficar embaçando, quebra os indígenas também. E mão de obra? Vai ter mão de obra, tem indígena pra caramba, é só botar eles pra trabalhar. Mas e se o indígena não quiser? Não tem essa, eles vão obrigar, certo? Mas calma que a gente vai ver que vai mudar um pouquinho. Bom, tem terra sobrando, tem solo fértil, tem terra sobrando e tem mão de obra. É nóis, é só agora trazer para cá. E aí a gente viu que o rei de Portugal manda para cá um maluco chamado Dom Martim Afonso de Souza, ele começa a produzir, o rei divide em 15 faixas de terra, em 15 capitanias, o território português, e entrega para um nobre cada faixa de terra, beleza? Tá bom. Nós vimos que a capitania foi um fracasso, não dá certo. E tentando consertar esse fracasso, o rei português então cria o governo geral, onde uma pessoa vai ajudar os capitães donatários todos a tentar desenvolver a economia produzindo açúcar, beleza? Ele vai ajudar, ele vai inclusive combater os indígenas. E talvez esse seja o maior papel do governador geral. Combater indígena, combater estrangeiros que estavam aqui, beleza? O nosso primeiro cara a chegar aqui como governador geral foi o Tomé de Souza. E a responsa dele era essa, era melhorar a produção, auxiliar os capitães donatários das capitanias, certo? Expulsar os estrangeiros e domesticar ou simplesmente eliminar os indígenas que não queriam ser escravizados. Cabuloso o cara, enforgado. Beleza. O Tomé de Souza até consegue ter um certo sucesso, ele consegue desenvolver algumas coisas que o rei pediu para ele fazer, mas é claro que ninguém consegue tudo, beleza? O Tomé de Souza ele vai governar de 1549 até 1553, quando entra um outro mano, certo? Em 1553 chega o segundo governador-geral, que é o senhor chamado Duarte da Costa. É um belo nome, Duarte da Costa, né? O Duarte da Costa ele vai governar de 1553 a 1558, beleza? E a principal, como pode dizer, a principal característica do governo dele foi o combate aos indígenas. Os indígenas que não estavam aceitando a exploração, olha que absurdo, o indígena não quer trabalhar para o português de graça. Tem que dar pau mesmo nesses caras. Os indígenas que estavam resistentes à ocupação portuguesa vão ser combatidos, beleza? E é claro, né, a diferença de material era muito grande, então os portugueses acabam vencendo os indígenas, escravizando, expulsando. Muitos indígenas vazam, vão embora, vão sair do litoral e caminhar cada vez mais para o interior, beleza? Só que
O Duarte da Costa ficou tanto tempo preocupado, principalmente na região de Salvador, Pernambuco, Nordeste, né, Norte e Nordeste, que ele esqueceu da região Sul e Sudeste. E nesse momento aí, na região Sul e Sudeste, a França, mano, a França de novo, ela veio pra cá e olha que bagulho cabuloso, ela fundou uma cidade, onde é o Rio de Janeiro hoje, certo? Fundou lá a França Antártica, aí é que fita, Antártica, não é Antártica aquele negócio de aquela cerveja não, não. A França Antártica foi fundada pelos franceses, onde hoje é o Rio de Janeiro, e os franceses já estavam montando vila, mano, já estavam fazendo cidade, já estavam organizando toda a produção, os caras forgados. Então, o Duarte da Costa, ele combateu os indígenas lá no norte, nordeste e região, uma parte do sudeste, mas esqueceu, cara, esqueceu da parte mais ao sul e permitiu que os franceses se instalassem onde é o Rio de Janeiro, beleza? E aí, os franceses vão ficar ali de 1555 até 1567, 12 anos. Caramba, os franceses fundaram mesmo uma vila. Aí vem um outro mano, aí vem esse mano cabuloso. Vem um cara chamado Mendelssohn. Não é Mende em inglês não, é M-E-M, certo? Esse tiozinho, o Mendelssohn, ele vem com uma fita dada, ele vem com um bote para dar certo, que é expulsar os franceses de onde eles estavam. Eles estavam ali na região onde é a cidade do Rio de Janeiro hoje, e o pau começou, beleza? E é essa parte aí que eu vou colocar essa animação. A guerra entre franceses e portugueses na região do Rio de Janeiro, e legal é que os indígenas foram bem usados, né? E o conhecimento indígena foi determinante para essa guerra ser vencida pelos portugueses. E o que os indígenas fizeram? Que foi o grande diferencial. Vocês vão ver na próxima animação, eu não vou contar agora, do seu cagueta. Bom, o Mendelssohn, então, ele consegue expulsar os franceses do Rio de Janeiro após 12 anos, certo? Manda os caras embora. Ó, os caras forgados, cabuloso, né? E ele, depois que expulsou os franceses, ele começa a se preocupar um pouco mais com a questão da produção, beleza? Não vai dar muito certo, não. A produção, realmente, das capitanias, só 3 vingam mesmo. O resto não aguenta o tranco, acaba fechando, falindo, os nobres faliram. O que a gente não pode esquecer, todas as terras doadas pelo rei para nobres, sempre, 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 essas terras não eram do nobre. Ele tinha a posse de terra, mas a terra pertencia teoricamente ao rei, certo? Se o rei quisesse pegar de volta essa terra, ele poderia. Ele não vai fazer isso, mas ele poderia. Firmeza? Tudo bem? Com isso, então, com a expulsão dos franceses, o Mendelssohn se preocupando com a produção, a gente vai ter até um certo desenvolvimento, apesar das outras capitanias não terem vingado, mas o Brasil começa a se desenvolver um pouquinho. E com isso surgem algumas vilas e cidades, certo? E nessas vilas e cidades, eu vou pedir para você abrir aí na página 163, começam a crescer, como essas vilas e cidades crescem um pouquinho, é preciso também formar ou organizar o poder, a política. E é isso que vai acontecer agora. O rei português, então, após várias vilas e cidades terem sido fundadas aqui no Brasil, ele manda, ele pede, ele organiza as câmaras municipais. Câmaras municipais é como se fosse Câmara de Vereador aqui hoje, beleza? Era um local onde os nobres, a elite econômica, comerciantes, grandes fazendeiros ou nobres portugueses, se reuniam-se para decidir sobre o que seria feito nas vilas ou cidades, negociar preços, tomar medidas, julgar pessoas, fazer leis. E essas câmaras municipais eram preenchidas por homens importantes, políticos. E quem é que podia ser político naquela época? Todo mundo, que nem hoje? Não. Somente uma elite econômica, grandes fazendeiros ou grandes comerciantes. Tinha que ter dinheiro, meu chapa. Beleza? Que esses caras que participavam das câmaras municipais como se fossem vereadores na época eram chamados de homens bons, beleza? E esses homens bons, eles governavam para todos, será? É complicado, né, cara? Primeiro, a grande maioria da população nessa época era de escravo, então ninguém falava de liberdade para esses escravos. Então, malandro, esses homens bons olhavam sempre para os seus interesses.
Inclusive, às vezes, eles olhavam para os seus interesses e discordavam do que o rei tinha pedido. Então, o rei pediu uma coisa lá em Portugal, chegava aqui os homens bons, vereadores, então falava, não dá. Então, as câmaras municipais das vilas e cidades brasileiras eram como se fossem as câmaras de vereadores, certo? E os homens bons eram como se fossem os vereadores atuais. Só que qual é a diferença? Os vereadores atuais, qualquer um pode se candidatar, beleza? E, naquela época, somente uma elite econômica, grandes fazendeiros e grandes comerciantes, beleza? Então a responsabilidade das câmaras municipais e dos homens bons eram algumas, né? Primeiro, cuidar das questões da cidade das obras, obra pública, iluminação, a pavimentação, que não era asfalto, mas em pedra, de algumas ruas principais, infraestrutura, manutenção nos portos, cobrar impostos também e criar impostos se fosse necessário, beleza? Cuidar do abastecimento da população, então se havia falta de algum alimento, eram eles que iam cobrar, falou, por que está faltando? Cadê? O produtor não está produzindo mais. Então, os homens bons cuidavam, de forma geral, da administração da cidade, para que tudo funcionasse da melhor forma possível. Beleza? Tudo bem? Então, essa era a responsa dos homens bons. Administrar a cidade de forma geral, tá bom? Só que, vamos lembrar, não era todo mundo. As câmaras municipais eram preenchidas por uma elite econômica. Os homens bons não eram pobres e não olhavam para a população, já que a maioria era de escravo, certo? Tudo bem? Bom, eu acho que agora eu consegui matar nosso dia 6, tudo bem? Se bem que no dia 6 você vai dar a sua opinião, você vai ter que justificar. E aí, a partir de agora, eu vou colocar um vídeo sobre a questão da expulsão dos franceses, tá bom? E aí, na outra semana, a gente começa a falar sobre produção de açúcar, mais especificamente, a mudança de mão de obra, por que mudou do indígena para o escravo africano. E aí, a gente continua conversando um pouquinho. Firmeza? Certinho? É desse jeito. Então, acho que por enquanto é isso aí. Senhoras e senhores, muito obrigado pela atenção e paciência. Me desculpa se não pressionado, vai leve na guarda da Marília. Mete a máscara nesse bagulho aí. E ó, não é pra sair espirrando a cara dos outros não. Nem no busão. Firmeza? É nóis. Abraço, fui.